iniciar, acho que não para terminar. Então eu aproveitaria para mais uma rodada de 3 questões para nós aproveitarmos a oportunidade e aí depois nós encerramos. Assim, no seu texto, na sua fala, meu nome é Givan, sou de São Paulo, Souza, e foi colocada a internacionalização, pensando no caso das empresas brasileiras, uma estratégia de sobrevivência, no caso da Pedal, da Contrado. E aí também nós tivemos a fala do professor Camargo, colocado a Friboi, que demonstra um avanço de internacionalização bastante distinto dessas empresas que você tem aparecido no seu texto. Um processo mais rápido, uma presença mais forte nesse mercado internacional. Será que isso demonstra o surgimento de uma nova visão empresarial em relação a essa internacionalização? E será que também aproveito para falar que a necessidade de formar esses gestores, esse empreendedor, com essa visão, é uma necessidade urgente? Havia uma pergunta lá do fundo. Bom dia, muito obrigada pela palestra do senhor. Meu nome é Cláudia, eu sou ex-aluna da FEA e me formei em mestrado em Administração Internacional na Alemanha em 2008. Até gostaria de agradecer porque usei muitos textos do senhor como base para minha tese de mestrado. E uma das perguntas que eu tenho é, olhando o mercado nacional hoje, como o senhor mencionou, nas empresas brasileiras, é muito difícil ter uma participação grande de funcionários estrangeiros, ou mesmo tem uma grande dificuldade para empresas brasileiras que gostariam de contratar mão de obra qualificada estrangeira. E em comparação, por exemplo, à Alemanha, onde você tem um número muito grande de estrangeiros nas empresas e que o governo até incentiva a dar estudo para estrangeiros que gostariam de ir para a Alemanha com a intenção depois de que eles ajudem empresas alemãs a se internacionalizar para esses países, eu gostaria de saber da opinião do senhor em relação à política de repente, abrir um pouco mais o mercado de trabalho brasileiro também para a mão de obra qualificada do exterior. Alguma terceira? Ok, 3, 4. Vamos fazer 2, 4. Bom, antes de mais nada, agradeço pela brilhante explanação, brilhante palestra, como sempre, né, do embaixador e professor do Brasil. Bom, meu nome é José Luiz Conraveiro, sou professor do INSPE e membro do GACINT. Eu acho que nessa questão de internacionalização da economia brasileira como um todo, em particular de empresas brasileiras, nós temos uma série grande de dificuldades subjacentes que acabam desembocando na dificuldade maior desse processo ocorrer, ainda que numa perspectiva voluntária privada, vamos dizer assim, exclusivamente. Nós temos, acho que, uma macroeconomia hoje absolutamente torta no Brasil. Apesar de todos os elogios que são feitos aqui e ali na América Brasileira, sobretudo no exterior, até mais no exterior do que aqui. Aqui, predominantemente, pelos analistas do setor financeiro, que é compreensível, uma série que dá, só analista financeiro do setor financeiro para aplaudir isso. Mas nós temos uma macroeconomia torta, porque temos, por exemplo, taxa de juros primária, Selic, absolutamente fora do lugar, nós temos uma taxa de câmbio absolutamente fora do lugar, e nós temos um sistema financeiro que não financia o longo prazo, não financia empresas, não financia o longo prazo, não financia desenvolvimento. Quem faz isso é basicamente o BNDES e um pouco o Banco do Brasil e um nichozinho aqui ou acolá que consegue apoiar, em suma, uma atividade de médio e longo prazo, como é de ser, como é, evidentemente, a inserção de empresas no exterior, sendo um suporte de médio e longo prazo, não um suporte somente para se instalar, somente para o nível de estabelecimento, nível inicial, juridicamente falando, de estabelecimento. Bom, eu
eu acho que, permeando tudo isso, nós temos uma coisa ainda mais grave, no certo sentido, que é a absoluta ausência de políticas de Estado, não políticas de governo ou políticas de BNDES. Eu acho até que o BNDES faz bem feito o trabalho dele, tem procurado fazer dentro das suas possibilidades alguma coisa louvável, realmente louvável. Mas, enfim, eu acho que falta política de Estado. Tem algum nível pequeno de política de governo, mas falta política de Estado. E nesse contexto, acho que o Banco Central em particular, eu sou analista, consultor do Banco Central também, o Banco Central, nos últimos anos, descumpriu, me desculpem os meus colegas, a lição de casa, no sentido de que, voltando à crítica sobre estatísticas de 2008, houve um desmonte de estatísticas sobre capitais brasileiros no exterior, houve um desmonte total da área de investimentos internacionais, particularmente capitais estrangeiros no Brasil, se diluiu de uma forma absurda, sobretudo no momento em que a globalização, no nível em que o Brasil se inseriu e se inserir mais, exige. Enfim, o que eu perguntaria, desculpe essa longa explanação, mas o que eu perguntaria é o seguinte: sem políticas públicas, ainda que hajam específicas para investimentos brasileiros no exterior, eu diria que falta ainda, de forma mais grave, num certo sentido, política de investimentos externos no Brasil, política para investimentos internacionais aqui. Nós não temos isso. E isso desemboca, de certo modo, na desindustrialização, que é outro tema também. Então, eu perguntaria, sem políticas de Estado adequadas, de médio e longo prazo, apenas o ativismo privado, o ativismo das empresas brasileiras, o senhor acha que é capaz, de alguma forma, de dar um ritmo razoável que seja, ou não digo nem adequado, à internacionalização brasileira? Meu nome é Giovana, eu sou da Cultura do Mar, Comissão de Negócios Internacionais, e um ponto que não ficou muito claro para mim, que eu gostaria de entender melhor, o senhor falou sobre as vantagens comparativas brasileiras que deveriam ser mais exploradas, especialmente em recursos naturais, e falou que não tanto a parte de manufatura. Nesse caso, como é que essa postura do governo brasileiro em relação às empresas manufatureiras que também sofreram com a abertura de mercado, que também perderam chão de mercado e hoje lutam para sobreviver? Qual deveria ser a saída para a agência? Bem, eu vou procurar responder, enfim, porque nós estamos com pouco tempo, de uma maneira mais ou menos possível. A primeira pergunta aqui, quando eu me referi ao fato que boa parte da estratégia da internacionalização tinha sido para a sobrevivência, eu me referi ao que é o principal, né? Agora, é claro, como você mesmo disse, que ultimamente tem havido uma diversificação nessa tendência, que já há casos que são diferentes. Aliás, mesmo naquela época, né, o caso da Embraer não é propriamente sobrevivência, é mais uma empresa que adquiriu uma capacidade num nicho tecnológico muito destacado